Porque assim, a gente conversa ali com políticos bolsonaristas, eles apostam tudo numa vitória do Trump, até para o Trump, como presidente dos Estados Unidos, eventualmente pressionar autoridades brasileiras, ou seja, pelos caminhos oficiais ou não, de repente, para garantir a elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Exatamente, essa disputa política. Só quem bate continência para a bandeira dos Estados Unidos para pensar desse jeito. O bolsonarismo pensa assim porque eles batem continência para a bandeira dos Estados Unidos. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de novembro de 2024, são 8 horas da manhã. Bom, deu o que era previsto que poderia acontecer e até aí nada que nos surpreenda. Ao contrário do que Bolsonaro pensa, porém, a vitória de Trump não o ajuda, atrapalha. É elemento a mais de convicção de que as ameaças de 8 de janeiro estão vivas. Bolsonarismo e seu líder comemoraram efusivamente a vitória de Donald Trump na eleição americana, como se eles mesmos estivessem vencendo alguma coisa. Como todos sabem, Bolsonaro e companhia acham que Trump mandará o STF interromper os processos contra Bolsonaro e o tribunal torná-lo elegível. O poder de Trump fazer isso diretamente é zero. Ele não manda nas nossas instituições, e se o sistema judiciário brasileiro, que é composto pela Polícia Federal, pelo Judiciário, no caso o STF, e pela Procuradoria-Geral da República, jogar tudo que foi feito contra os golpistas fora, estará desmoralizado e o país entrará na pior crise institucional do seu período republicano. O que pode sim acontecer é que as ameaças que o governo Biden fez em 2022 aos militares brasileiros, se eles tentassem um golpe, os Estados Unidos, na pessoa do governo Biden, ameaçaram os militares brasileiros de romperem relações com o Brasil se houvesse uma tentativa ou um golpe efetivamente. E os militares brasileiros são extremamente dependentes dos Estados Unidos. O que isso acarreta? Tudo dependerá dos militares. Ainda restam muitos militares graúdos que são golpistas e bolsonaristas. Podem sim tentar um golpe, a menos que a conversão deles à democracia, alardeada ao longo do governo Lula 3, seja real. Agora, para Bolsonaro chega a ser ruim a vitória do Trump. O STF não vai anistiá-lo, nem vai deixar que o Congresso faça isso, até porque o Legislativo não tem esse poder. Pelo contrário, o STF vai acelerar o seu processo. Há ministros do STF já dizendo isso. Sem um golpe militar no Brasil, Bolsonaro está muito frito. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, você vê aí o Jair Bolsonaro agradecendo a Deus pela vitória do Trump, não é? Como sempre, deu uma afetação de que é religioso, um sujeito que gosta tanto da família brasileira, que teve 3, né? E o fato é que o Bolsonaro está só jogando para a galera e ele acha, ele já disse isso em vários comícios, né? O bolsonarismo tem dito que a vitória do Trump significa a volta do Bolsonaro ao poder. Não é bem assim. O Palácio Planalto preferia a Kamala, mas não prevê mudança nos negócios com os Estados Unidos, e você vai entender por quê. Essa questão de retaliações comerciais é tudo conversa fiada. O máximo que pode acontecer é que os Estados Unidos se tornem mais protecionistas com o Trump, isso é previsível que aconteça, e os negócios com eles esfriem um pouco, e aí o Brasil desvia tudo que vende para os Estados Unidos, desvia para a China, que já está esfregando as mãos aí com o que vai ganhar com o protecionismo que Donald Trump vai instalar. Protecionismo é proteção contra invasão de produtos estrangeiros no país, vai privilegiar o mercado doméstico e tal. Muito bem,
a relação entre os Estados Unidos e o Brasil não vai mudar nem do ponto de vista diplomático, independentemente de quem vença. Já foi muito precificado que se Câmara vencesse, haveria mais proximidade entre os governos, entre as pessoas e os governos. Com Trump vai haver um esfriamento das relações, mas nada de medidas de força, ninguém espera medidas de força contra o Brasil. Essa história de impor sanções ao Brasil para soltar o Bolsonaro, que ele vai estar preso no ano que vem, isso ninguém acredita que vá acontecer. E se acontecesse, não ia acontecer nada, porque essas sanções seriam contornadas com apoio do resto do mundo ao Brasil. Os ministros do STF dizem que, por exemplo, uma das ameaças do Trump de cancelar os vistos deles aos Estados Unidos não vai acontecer, até porque haveria uma reciprocidade, né? E começar essa guerra com os Estados Unidos, como estão dizendo por aí, é muito difícil que os Estados Unidos atuem por esse caminho, porque eles têm o Trump ele tem uma lista de vinganças muito maiores que o Brasil, gente que fez alguma coisa para ele pessoalmente, não é? E o Trump atenuou o tom após a vitória, pregou união do país, exaltou o petróleo e Elon Musk. E esse sim vai ser uma porrinhação aqui no Brasil, mas da mesma forma, o que vai acontecer é que se ele desobedecer, muito provavelmente o Elon Musk vai voltar a desobedecer o STF e vai ser bloqueado de novo, e aí vai ter toda aquela pantomima lá. Retaliações dos Estados Unidos ao Brasil por conta disso, dificilmente vai acontecer. Ninguém prevê que isso vai acontecer. O que acontece é que o STF não está dando bola nenhuma. O destino do Valdemar no inquérito do golpe pela Polícia Federal é de ir para a cadeia junto com Bolsonaro e todos os militares. O indiciamento do presidente do PL é dado como certo pelos envolvidos na investigação, que é a pura tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do Lula. O novo general que a Polícia Federal convocou para depor hoje, junto com outros militares na trama golpista, é o tal Newton Rodrigues, que está no comando da 2ª Brigada de Infantaria na Amazônia e era coronel na época dos atos golpistas. Ele vem das Forças Especiais, espécie de tropa de elite do Exército, que teve vários seus integrantes envolvidos no 8 de janeiro. Até agora, Newton não tinha sido ouvido pela Polícia Federal e agora vai ser ouvido. Hoje, quarta-feira, após o ramagem, a Polícia Federal começa a ouvir os militares sobre o 8 de janeiro. Atos democráticos, a PF vai ouvir general e coronéis do Exército sobre tentativa de golpe de Estado e os atentados do 8/1. E isso não vai mudar em nada com a vitória do Trump, pelo contrário, vai acelerar. Agora sim, essas frases do Bolsonaro dizendo que com o Trump ele vai conseguir anistia, isso só vai fazer o STF acelerar o processo. O ministro do STF diz que eventual vitória de Trump não afeta caso Bolsonaro. Na verdade, vários ministros têm dito isso e eles dizem coisas muito concretas. Do ponto de vista judicial, diz o ministro do STF, é muito improvável que a eventual vitória de Trump nos Estados Unidos contribua para reabilitar Bolsonaro. Se isso não acontece no judiciário, a outra alternativa é o legislativo. Hoje no Congresso Nacional, a proposta de anistia de Bolsonaro é minoritária. Ele não tem maioria para aprovar a anistia nem daqueles encrencados lá no 8 de janeiro. Nos Estados Unidos, o efeito prático do apoio de Bolsonaro a Trump é zero. Quando se diz ser pró-Trump, Bolsonaro está fazendo uma manifestação dele mesmo. E o que explica o cuidado que o Trump vai ter na relação com o Brasil está aqui nesse estudo inédito do comércio bilateral com os Estados Unidos.
A comemoração de 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos fez a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio assinar um memorando para a elaboração de um mapeamento inédito do comércio bilateral entre os países. O fato é que em 2023 o comércio de bens entre Brasil e Estados Unidos somou 75 bilhões de dólares. Os Estados Unidos são o segundo principal destino das exportações brasileiras e o terceiro maior fornecedor de produtos estrangeiros, com uma participação de 15,8% no total das importações brasileiras. De acordo com o Banco Central, o Brasil recebeu 10 bilhões de investimentos diretos dos Estados Unidos em 2023 e tem um estoque de investimentos no Brasil de 230 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, nem com Trump, nem com Biden, nem com ninguém conseguiram dobrar a Venezuela, não conseguiram dobrar nem Cuba. Esse poder, que é uma ilhota, esse poder que os Estados Unidos têm de interferir na política interna dos outros países é muito pequeno. Agora, tem esse problema aqui. O Biden ajudou a evitar um golpe de Estado no Brasil. Todos sabem disso. E aí vamos depender do que os militares forem fazer. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.